Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje vamos comentar um pouco sobre EDP Brasil. Mas antes eu já deixo o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal e assim vamos juntos interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você já deixe o seu like aí no vídeo, pois vai ajudar ao vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. E para começar, hoje podemos comprar uma ação de ENBR3 por R$ 22,30. Nos últimos dias aí essa ação começou a subir um pouco, ultrapassando aí a marca de R$ 22. Há alguns meses atrás era possível comprar essa ação por menos de 20. Na verdade, por um breve momento ficou inclusive abaixo de R$ 16. Preço esse muito interessante, principalmente depois do novo compromisso de dividendos da empresa. Atualmente, o dividend yield de ENBR3 é de 9,82%, levando em conta essa baita distribuição que a empresa fez nos últimos 12 meses. Bom, e agora temos alguns destaques referente ao último resultado que a EDP Brasil apresentou. O lucro líquido desse primeiro trimestre de 2022 ficou em 523 milhões de reais. Foi um bom resultado. A dívida líquida ultrapassou os 10 bi, o EBITDA chegou aí à marca de 1,2 bi. A EDP Brasil é dividida em 581.165.268 ações, sendo que o controlador detém 57% das ações e o free float é de 43%. Também é importante mencionar que a empresa tem mais de 9 milhões de ações em tesouraria. O EBITDA da EDP teve um leve crescimento nesse primeiro trimestre, tanto o EBITDA normal quanto o EBITDA ajustado vem em uma tendência de crescimento, como podemos ver aqui nessa equiparação ao primeiro trimestre de 2020 e de 2021. Aos poucos, a eficiência operacional da empresa vem aumentando cada vez mais. O lucro líquido ficou em 523 milhões de reais ante 496 milhões no primeiro tri de 2021 e 271 milhões no primeiro tri de 2020. O CAPEX deu uma pequena recuada, finalizou esse primeiro trimestre em 444 milhões. Explicando um pouco sobre o CAPEX, pois às vezes pode chamar um pouco de atenção e causar até um desinteresse na empresa, pois afinal a empresa está reduzindo os seus investimentos, logo pode ser que a empresa esteja pisando o pé no freio e causar uma queda no crescimento ao longo dos anos. Mas a EDP informou que o CAPEX caiu cerca de 15,3% em decorrência da diferença no cronograma das obras dos lotes de transmissão de energia. Recentemente houve algumas movimentações no portfólio da EDP, principalmente aí em transmissão e geração de energia elétrica, mas em nenhum momento a empresa mencionou que vai pisar o pé no freio dos seus investimentos, até porque tem um plano de investimentos já aprovado em 2021 que vai até 2025. Hoje o foco da companhia é distribuição de energia e é onde a EDP faz a maior parte dos seus investimentos. A EDP também tem no seu portfólio participações em outras empresas dentro do setor elétrico e, em geral, é sempre importante mencionar essas participações, pois afetam o resultado consolidado da EDP. E olhando apenas os resultados das participações acionárias, notamos aí que nesse primeiro trimestre de 2022 houve uma queda de cerca de 41,6% quando comparamos ao primeiro tri de 2021. Isso ocorreu principalmente pelos resultados da Celesc, que tiveram uma queda aí de mais ou menos 69 milhões para 26 milhões. A EDP sinalizou que isso foi devido a um probleminha ali no reajuste tarifário da Celesc. Lembrando que a Celesc é a empresa responsável por realizar a distribuição de energia no estado de Santa Catarina, e a EDP, quando fez essa aquisição de mais ou menos 30% da Celesc, informou que está de olho aí na privatização da empresa. E se isso realmente ocorrer, vai ser um ponto muito positivo para a EDP, pois vai estar ampliando ainda mais a sua participação no mercado de distribuição de energia elétrica. Sobre os resultados da EDP ao longo dos anos, percebemos aí um crescimento na receita líquida bem interessante. O lucro líquido em alguns anos recuou um pouco, principalmente pelo cenário econômico aí do Brasil, afetou diversos setores, mas em 2018 para cá, aos poucos, o lucro líquido também vem crescendo cada vez mais. E um ponto muito interessante é que de 2020 para cá, as receitas da EDP
vem crescendo também em uma tendência bem acelerada. A empresa vem passando aí por algumas mudanças, ampliando sua participação no setor elétrico, fazendo novos investimentos, e a expectativa que fica é que em 2022 a EDP deve apresentar um resultado ainda melhor. E analisando os últimos resultados da EDP, a impressão que fica é que o interesse da empresa é crescer ainda mais e investir cada vez mais no setor elétrico do Brasil. Sobre o endividamento, esse setor normalmente tem essa característica de ser endividado, pois afinal precisa de bastante recursos para realizar esses investimentos. E o endividamento da EDP em geral é até que bem alto, mas como tem aí o fator caixa, a dívida líquida ficou em mais ou menos 10 bilhões de reais. Considerando o EBITDA atual, dívida líquida sobre EBITDA apresenta o valor de 2,7, ou seja, em menos de 3 anos aí, a EDP gera recursos suficientes para honrar todo o seu endividamento. Em geral, a dívida até que está um pouquinho alta, mas tendo em mente que a empresa tem algumas obras em construções, quando essas obras forem finalizadas, vão gerar cada vez mais recursos para a EDP e isso vai facilitar cada vez mais o pagamento dessa dívida. Mesmo assim, a EDP não deve ter dificuldade em honrar o seu endividamento, até porque o prazo médio dessa dívida é de 3,3 anos. E o custo médio, a empresa também tem mapeado, é de cerca de 10,3%. Sobre os indexadores, cerca de 54,5% está atrelado ao CDI e 40% atrelado ao IPCA. Dividendos, chegamos a uma parte que os investidores gostam bastante e a EDP tem um compromisso de dividendos com os acionistas que é muito interessante. Para começar, de acordo com o Estatuto Social, pelo menos 25% do lucro líquido vai ser distribuído aos acionistas. Isso é o mínimo que a empresa deve distribuir, mas também tem aqui um novo adendo. A empresa assumiu em 2021 um compromisso de pagar pelo menos 50% do lucro líquido ou R$ 1 por ação. Com isso, os investidores de Energias do Brasil já podem esperar um dividendo mínimo de pelo menos R$ 1 ou 50% do lucro líquido. Vendo os resultados atuais, o lucro líquido por ação é muito superior do que R$2, ou seja, podemos esperar aí pelo menos R$ 1 por ação ao longo dos próximos anos. Também temos um crescimento bem interessante nos dividendos que a empresa vem distribuindo, principalmente aí em 2020, que foi distribuído R$ 1 por ação, e em 2021, que foi distribuído R$ 2,19. Muitos investidores que pegaram aí essa ação abaixo de R$ 21 conseguiram um retorno acima de 10% nesse ano de 2021. Por isso é sempre interessante ficar atento na hora de realizar novos investimentos para pegar essas boas oportunidades que a bolsa nos oferece e realizar aquisições inteligentes comprando ações que pagam bons dividendos ao longo dos anos. O payout médio da EDP dos últimos anos é de 40,48%. O maior foi justamente no ano de 2021, cerca de 58,25%. Desde 2020 para cá, a EDP pagou bons dividendos e mesmo assim uma parcela muito grande do lucro líquido a empresa vem retendo para alavancar as suas atividades operacionais. Isso é um fator também extremamente positivo para os acionistas de EDP e que também dá bastante segurança em relação ao investimento. Por fim, temos aqui os indicadores atuais de Energias do Brasil. Dividend Yield, atualmente 9,82%. Excelente retorno sobre o investimento, ainda mais que é um investimento em uma empresa que vem crescendo cada vez mais e vem fazendo cada vez mais investimentos no nosso país. Atualmente, o lucro por ação da Energias Brasil é de R$ 3,76, ou seja, o dividendo mínimo esperado vai ser ou de R$1 ou de 50% desse valor, que é mais ou menos R$ 1,88 por ação. Por si só, já podemos esperar bons dividendos da Energias do Brasil para os próximos anos para quem conseguir pegar essa ação aí por cerca de R$ 20, R$ 21. O P sobre L, 5,93, em cerca de 6 anos a Energias do Brasil vai gerar de lucro líquido a sua cotação atual. Excelente indicador. P sobre VP, 1,12. Tem um pequeno ágio aí nessa ação da Energias Brasil, mas não é nada muito significante. Ao meu ver, olhando esses indicadores de valuation, a cotação atual está muito interessante. O endividamento. Em geral, a Energias Brasil tem uma pequena dívida, mas não é um fator de risco para os seus investidores.
A margem líquida é 11,52%, até que não é tão alta assim, mas também não é nenhum fator preocupante. ROE 18,93%, o ROA cerca de 6%, e como eu já mencionei, a empresa vem crescendo bastante nos últimos anos. Com essa nova política, deve continuar crescendo e pagando bons dividendos, e é aquela empresa que podemos dizer que é bem feijão com arroz, vai pagar bons dividendos, deve crescer e deve investir cada vez mais no seu ramo de atuação. Bom pessoal, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.